Boa tarde, galera. Aqui é o professor Nixon e hoje nós vamos falar da nossa segunda aula sobre frações geratrizes de números racionais. Não esquece, quem não assistiu a aula número 1, vá lá e assista. E antes da gente começar, pessoal, não esquece de curtir o vídeo aí, fazer comentários. Você que não se inscreveu, se inscreva no canal, que é para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas, ok? Então vamos lá, gente. Primeiro, a habilidade continua sendo a mesma, né? Dado um número racional, nós temos que aprender a encontrar a fração que gera esse número racional dado, ok? Essa é a habilidade. Vamos relembrar uma coisinha. Pela nossa definição, números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Ora, por exemplo, professor, então, que tipo de número racional vai aparecer, né? O número racional vai ter um desses três tipos aqui. Ou o número vai ser dado na forma inteira, né? Que são números do tipo menos 13, 0, 103. Esses números podem ser escritos na forma de fração. Ou esses números serão decimais finitos, do tipo menos 2 centésimos, 13,23, 256,9, menos 7,08, números dessa forma, né? Números decimais finitos, ok? Ou então serão números decimais infinitos e periódicos, também conhecidos como dízimas periódicas, né? Números do tipo menos 2,61, repare que essas reticências é para demonstrar aqui, para mostrar, na verdade, que o número repete-se infinitamente, né? Ele tem um período de repetição, que é dado por 61, ou então números do tipo 12,352, e aqui está escrito aqui, ó, a repetição periódica, né? Então, são números dessa forma aqui. Na primeira aula sobre números racionais, nós descrevemos algoritmos para encontrar a fração geratriz de números inteiros e de números decimais finitos. Você que não assistiu, vai lá, assiste a aula, dá uma olhadinha como é que faz isso, ok? Então, hoje, nós vamos descrever um algoritmo que encontra a fração geratriz de dízimas periódicas, ok? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, dado uma dízima periódica, você separa a parte inteira da parte decimal, ok? Então, se x chama de x, o número, a dízima periódica que lhe foi dado, tá? Então, se x representa a fração geratriz dessa dízima periódica, né? Qual é a fração que gera essa dízima? Então, x é isso aqui, ó. Isso aqui é uma representação genérica do número, ok? Aqui está a parte inteira, essas letras representam os algarismos, e aqui está a parte decimal. Então, dado um número, uma dízima para você descobrir qual é a fração, chama esse número de x, ok? Separa a parte inteira da parte decimal, ok? Com a parte decimal, você usa uma outra letra, ou então a mesma letra, aqui eu escrevi x', representa só a parte decimal dessa dízima, ok? Chama essa equação de equação 1. Multiplica ambos os membros da equação 1 por uma potência de 10, lembrando, potências de 10, 100, 10, 1000, 10.000. Multiplica, então, ambos os membros da equação 1 por uma potência de 10, até que você encontre duas equações equivalentes, onde as dízimas possuem a parte decimal igual, ok? Então, precisamos de duas equações onde as dízimas têm parte decimal igual. Chame-as respectivamente de 2, 3, 4 e assim por diante. Eu não sei quantas você vai precisar até encontrar duas equações equivalentes com a mesma parte decimal. E depois subtraia a maior equação da menor equação. Subtrai membro a membro dessas duas equações e conclua quem é x'. Ora, você vai concluir quem é x', mas é o x que você precisa, né? Só lembrando, substitua x' lá em x e conclua quem é x, ok? Porque lá na expressão de x tem x', né? Porque x' é a parte decimal dessa dízima. Então, isso parece ser um pouquinho complicado, mas não é tanto. Vamos descrever esse algoritmo na prática aqui, ó.
Encontre a fração geratriz da dízima periódica 3,23, 42, 42, 42. Então, vamos lá. Primeiro, x representa a dízima, a fração geratriz dessa dízima periódica, né? Então, x é igual ao próprio número, né? Esse número aqui é um número racional, então existe uma fração que gera ele. Eu chamei essa fração de x, ok? Bom, separando parte inteira de parte decimal, eu vou ter que x é igual a 3, que é a parte inteira, mais 0,2342, com a barrinha em cima do 42, para mostrar que ele é o período de repetição. Bom, x', então, é essa parte decimal, 0,2342, ok? Chamei essa primeira equação de 1. Bom, agora no terceiro passo, eu tenho que ir multiplicando a equação 1 até encontrar duas equações equivalentes com a mesma parte decimal. Então, se eu multiplicar a equação 1 por 100, eu vou ter o seguinte, que 100x' é igual a 23,42, ok? E vou chamar essa aqui de equação 2. A gente tem que reparar que a equação 1 e a equação 2 têm partes decimais diferentes, ó, então não posso usar elas. A parte decimal dessa é 23,42 infinitamente, e a parte decimal dessa é só 42 infinitamente, perdão. Bom, agora eu pegando a primeira equação e multiplicando ela por 10.000, por exemplo, a vírgula que estava aqui, ela anda 4 casas decimais, né? Então, 10.000x' vai ser igual a 2.342,42 infinitamente, né? Então, essa é a nossa terceira equação. Agora, dá para a gente reparar que a equação 3 e a equação 2 são equações equivalentes à equação 1, só que ambas possuem parte decimal igual, ok? Então, vou para o passo número 4. Vou subtrair a equação 2 da equação 3, né? Então, ao fazer 3 menos 2, repara que eu tenho isso aqui equivalente ao quê? 10.000x' menos 100x', né? Isso menos isso é igual a 2.342,42 menos 23,42. Então, eu estou subtraindo membro a membro essas duas equações, ok? Bom, isso aí é equivalente ao quê? Quando eu faço 10.000 menos 100, me sobra 9.900x', né? Ambos têm x'. E a diferença entre esses dois números é 2.319. Logo, x' é igual a 2.319 sobre 9.900. Essa aqui é a fração que representa x'. Como ambos os números são divisíveis por 3, x' é 773 sobre 3.300, ok? Lembrando que x' é a parte decimal de x, ok? Então, vamos lá. Isso aqui equivale a dizer o quê? Que x' é 773 sobre 3.300. Essa é a fração geratriz dessa parte decimal que eu precisava, ok? Bom, então o que vem a ser x? X, que é 3 mais x', é igual a 3 mais 773 sobre 3.300. Lá na aula anterior, a gente já descreveu um algoritmo para encontrar a fração geratriz de 3, só que a fração geratriz agora que eu preciso, precisa ter denominador 3.300, né? Então, uma fração geratriz com essas condições é a fração 9.900 sobre 3.300, que quando eu somo com a fração 773 sobre 3.300, me dá como resultado a fração 10.673 sobre 3.300. Isso equivale a dizer que x, que é a fração geratriz da dízima, é 10.673 sobre 3.300. O aluno curioso aí pode fazer a divisão desses dois números aqui, ó, que vão reparar que vai voltar nesse número racional dado. Então, essa é a fração geratriz desse número, ok? Logo, a fração geratriz de 3,2342 é igual a 10.673 sobre
3.300.